Fala aí galera, tudo certo? Nando Costa aqui na área. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever, marca aí agora mesmo para receber as notificações, marca aí no sininho, já deixa o seu like aí se você vem aproveitando os vídeos, as ideias aqui do canal aí nos seus estudos, nos seus trabalhos de produção musical, mixagem, masterização, gravação, enfim, de tudo isso aí. A gente está chegando aqui no quarto vídeo dessa série, que é a matemática do áudio, tá? Recomendo para todo mundo que não tiver assistido ainda os vídeos anteriores que volte desde o primeiro vídeo, porque o assunto é totalmente conectado, tá? A gente vai abordar um conceito diferente aqui hoje, que tenho certeza que vai ajudar muita gente. É um conceito que está por trás da cabeça de todo mundo aí que está trabalhando. Às vezes você não entende por que você não consegue chegar no som, né, que está na sua cabeça aí. E eu sempre falo para as pessoas o seguinte: a gente não chega no som que está na nossa cabeça simplesmente porque a gente não está fazendo os cálculos matemáticos dentro do áudio corretamente. Então a sua conta de 1 mais 1 está dando 3 ou está dando 4 toda hora. Então basta você compreender todos esses conceitos que a gente está abordando aqui nessa série, a matemática do áudio, que com certeza as suas produções, as suas mixagens vão alterar de forma bem drástica. Hoje a gente vai ver um exemplo também bem interessante. Então, só para fazer uma recapitulação rápida aqui, no primeiro vídeo a gente abordou aquela trilogia, vamos dizer assim, que é a relação entre a fonte sonora, o processamento aplicado na fonte sonora e também o cenário, né, que vai ser a mixagem, como as três coisas se interagem. Depois a gente estudou um pouquinho sobre centro de visibilidade, que é onde, quando a gente está avaliando uma mixagem, é onde são as porções, né, espectrais daquele elemento que aparecem na mixagem. A gente viu alguns exemplos como que a gente consegue fazer um elemento na mix realçar, muitas vezes sem você alterar o volume ou sem alterar o posicionamento dele, simplesmente entendendo qual que é o centro de visibilidade e como que a gente faz para realçar aquele elemento ou para esconder um pouquinho dele dentro da mix, né? No terceiro vídeo, a gente viu aí o estudo do conceito que eu chamei de distância tonal, que é basicamente a distância de tonalidades entre duas peças. E aí eu comecei a explorar toda essa ideia a partir daquele exemplo básico da distância tonal entre o bumbo e a caixa, né? E a gente viu alguns outros exemplos lá, das guitarras versus baixo, enfim, várias coisas bem interessantes. Vale a pena voltar lá se você não assistiu. Nesse vídeo hoje aqui eu vou apresentar um novo conceito que na minha cabeça facilita demais o trabalho na mixagem, tá? Para esse conceito eu vou dar o nome de componentes, tá? O que eu vou chamar de componentes aqui? Bom, basicamente todo som dentro da mixagem tem porções de frequência ali, regiões de frequência que são importantes para caracterizar o som daquele instrumento ou daquele elemento dentro de uma mixagem. Só dando um exemplo aqui, quando você está trabalhando, por exemplo, numa voz, né? Então a gente sabe que tem porções do espectro da voz que são importantes, que são porções-chave para você conseguir determinar, domar, né, ou moldar o som daquela voz dentro de uma mixagem. Por exemplo, a região ali de inteligibilidade da voz, 4, 5K, é uma região muito importante. Por quê? Porque é onde tem toda aquela articulação da nossa voz, a definição dos T's, dos S's. Então essa região de média alta da voz é uma porção muito importante do espectro para a gente tratar dentro da mixagem. Então a gente vai dar o nome nisso de componente. Então quando a gente fala assim, a componente de 4K ou a componente de 5K, a gente está considerando aquilo ali uma região de frequências importante. Vamos traduzir para uma coisa mais simples ainda, a componente é basicamente a cor. Tá? Então, cada elemento é composto de várias cores, tá? E algumas dessas cores são fundamentais para que aquele elemento seja entendido como aquele elemento que a gente está se propondo a tratar. Então, por exemplo, você domar essa região de 4, 5K é muito importante para você poder ter uma voz bem definida dentro da mixagem. Se a sua voz é maltratada nessa região de 4, 5K, ou ela fica abafada, ou ela fica muito espetada, ou ela fica sem a definição de brilhos necessário, ou às vezes você tem uma quantidade certa dessas frequências, porém elas não estão tratadas em dinâmica da melhor forma possível. Para isso que a gente trabalha com de-esser, por exemplo, ou compressão multibanda. Então assim, quando você pensa em componentes, a gente pode entender como uma cor
e essa cor é importante para o elemento ser caracterizado dentro da mix, então a gente tem que dar certa atenção. Então voltando aí, no caso da voz, a componente de 4, 5K é muito importante para a voz, tá? A componente de, por exemplo, 250 a 300 Hz para a voz também é importante porque é uma área, é uma cor da voz que pode deixar ela um pouco escura demais. Se a gente tiver ela em excesso, fica escura demais. Se a gente tiver falta, a voz fica magra. Então essa região de 250 a 300 é importante também. Então é como se a gente tivesse uma componente de 250 a 300, tá? A gente pode dizer também que a voz, dependendo de como ela é gravada, da acústica da sala, do tipo de microfone, a região de 500 Hz aí é importante para a gente dar uma certa atenção também. Tá? Porque você pode ter um problema na própria captação, você pode ter uma sala que tem muita madeira, uma sala pequena, pode ressaltar bastante essa região de 500 Hz, por exemplo, trazer bastante energia, dependendo do tipo de voz da pessoa, às vezes é uma voz mais áspera, uma voz que tem muita força. Então, a gente pode falar que na voz também é importante a gente tratar e pensar como que está a componente de 500 Hz. Tá? Então eu estou dando alguns exemplos e na verdade essas componentes podem se estender para mais regiões, né? E obviamente dependendo da fonte sonora, dependendo de como foi gravado, isso vai se estender para várias regiões. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a primeira coisa que a gente deve entender é vamos chamar componentes, vamos entender as componentes como cores do som e como que a gente vai tratar. Tá? Então no caso da voz a gente pode ter uma componente no médio grave, uma componente no médio, uma componente no médio agudo. Em geral, uma voz que está gravada de uma forma certa, geralmente você não vai ter muito problema por volta de 1K ou 1,5. Se você não tem problema na gravação, basicamente você não vai ter que fazer nada nessa região. Então, essas regiões aí de 1K, 1,5, 2 às vezes, são regiões mais neutras, são regiões que na maior parte dos casos, tá? Não é regra, mas na maior parte dos casos você tende a não precisar de fazer nada. Se foi bem gravado, se o microfone está ok, se a sala está ok. Em geral, as componentes de 4K, 250 ou 500 são muito mais sensíveis ao trabalho de pós-produção do que as componentes de 1K, 1,5, 2, tá? Então essa questão que eu quero deixar claro, cada instrumento ou cada elemento tem as suas particularidades. Por exemplo, o bumbo de uma bateria. O bumbo de uma bateria tem algumas componentes que são bem características e que ajudam a gente a enfatizar o som do bumbo ou a gente precisar de trabalhar para o bumbo ficar mais definido. Por exemplo, a componente de 60/70/80 Hz. Essa componente é a componente chave, tá, do som do bumbo. Então seria mais ou menos a frequência fundamental, vamos dizer assim, a parte mais grave do espectro do bumbo, onde ele tem que aparecer e onde realmente ele vai ter a personalidade de bumbo. Então a componente de 60, 70 ou 80 Hz, dependendo do tipo de bumbo, dependendo do estilo, dependendo do kit da bateria, enfim, essa componente é fundamental para a gente entender. Então vamos entender essa componente como sendo uma cor característica do bumbo. Vamos colocar aí também a componente de 250 a 300 Hz, que é uma componente que traz a cor médio grave, a cor opaca. O bumbo também é muito importante para a gente tratar, tá? Se você gravou um bumbo ali acústico, em geral você tende a atenuar um pouco essa região, porque é uma região que vem com bastante ênfase e você acaba precisando liberar um pouco desse espaço até para outros elementos. Eu já vou continuar esse assunto, todo mundo vai entender isso aí como esticar para várias camadas também. Mas enfim, em geral você trata essa componente de 250 a 300 Hz que traz um ar um pouco mais opaco para o bumbo. Tá? Se o bumbo foi bem gravado, em geral você acaba não precisando tirar muita coisa de médio, por exemplo, de 500 Hz, então é uma região um pouco menos sensível, tá? Às vezes você precisa, mas em grande parte dos casos você não precisa mexer em 1K, 1,5, 2, às vezes você não precisa fazer nada no bumbo nessa região. E aí depois a gente passa a ter novamente uma componente importante no bumbo, que é na região de 4K, por exemplo, que é onde vem o som do estalo ali, do martelo do bumbo. Então a região de 4K é importante a gente ficar ligado. Se você gravar um bumbo flat, um bumbo acústico, geralmente você tende a enfatizar um pouquinho porque vai valorizar a cor do bumbo ali. Então é como se fosse uma cor importante para definir o bumbo. Depois você tem a componente acima disso ali de 8K, 9K,
que é a componente dos brilhos, que na verdade você nem tem tanta informação natural do que ali, mas pode ser uma área muito interessante para você trazer o ar para o bumbo. Então é uma região que a gente tende a valorizar também quando você grava um bumbo flat. Então essa componente de 8, 9, 10K, você enfatizar um pouquinho essa cor do bumbo, te ajuda muito. Mas isso você tratando um kick flat, um kick gravado. Às vezes você está pegando um kick de um sample, um kick de uma biblioteca, o que você tem que fazer é avaliar como cada uma dessas componentes está naquele som original e ver se você precisa fazer alguma coisa. Na maior parte dos casos, talvez você não precise fazer nada, às vezes já vem processado. Então, o que eu quero deixar claro aqui é que essas regiões são cores importantes para a gente ter as características desejáveis por um som de bumbo gostoso dentro da mixagem. Então a gente deve avaliar essas componentes, essas cores para chegar nos sons que a gente quer. Isso pensando no elemento individual, assim, sem considerar a mix como um todo, tá? Só que, obviamente, a gente sabe que a gente está tratando de uma mixagem e numa mixagem os elementos interagem, tá? Então, se a gente pegar esse mesmo conceito que eu falei, né, do kick, da voz, e a gente derivar para mais elementos, a gente vai ter uma biblioteca de ideias de componentes para cada um dos tipos de instrumento, né? Por isso que é legal você fazer muita mixagem, você experimentar, treinar estilos diferentes, músicas diferentes, para você começar a entender como os instrumentos se interagem, né? E aí o que acontece? O que acontece é que a gente tem as componentes nos elementos individuais. Só que quando a gente está mixando, a gente está lidando com tudo ao mesmo tempo. E o que acontece que é fato, e a gente vai ver no exemplo prático aqui nesse vídeo, é o seguinte: as componentes de um elemento podem afetar drasticamente a sonoridade de um outro elemento, porque as componentes estarão se somando, aí que entra a sua matemática, o seu raciocínio lógico. Então, por exemplo, o som do bumbo, e a gente viu isso lá no primeiro vídeo, como que uma coisa afeta a outra. Se a gente tem, por exemplo, o som de um violão mal equalizado, né, ou não equalizado da forma correta, ou que não tem as componentes tratadas da forma correta, o som de um violão pode alterar drasticamente como o som do bumbo está rolando ali. Por quê? Imagina o seguinte, como é que é o cálculo matemático desse lance? O violão é um instrumento que tem uma energia médio-grave muito forte, tá? Por natureza, é uma essência do instrumento, tá? Principalmente se você fizer uma captação com o microfone bem próximo, você acaba tendo muito médio-grave. Então você achar o balanço é legal, para você ter uma captação com um corpo legal e não ter muito som da sala, enfim. Mas a característica natural é do som do violão ter as fundamentais, a energia mais grave, sempre na região do médio grave. O que acontece é o seguinte: se você não doma esse médio grave da forma correta ou na região correta, quando você está mixando ali uma música que tenha, por exemplo, bateria e violão, se aquele médio grave ali, aquela componente do violão, aquela cor opaca não foi tratada da forma correta, ela acaba afetando todo mundo que tem energia naquela mesma região de componente ali, e alguns instrumentos vão ser afetados mais do que outros. Então, por exemplo, um excesso de médio grave em um violão pode afetar a sonoridade do bumbo, ou pode afetar a sonoridade da caixa. Então, às vezes, você vai estar ouvindo a música, sua música vai estar um pouco poluída ali, você fala, cara, o meu bumbo não está soando legal. Às vezes não é o bumbo que não está soando legal. Às vezes é uma componente de um outro item que está sobrepondo ali, está te dando a sensação daquele som do bumbo não está ideal ainda. Aí você começa a cavar o bumbo ali, você começa a tirar coisa no bumbo, o bumbo não melhora, o bumbo fica pior e não resolve o problema. Então o que você deve entender é que todo elemento individual tem as suas componentes que devem ser endereçadas com a sua devida importância, e depois a gente precisa também avaliar como que as componentes se interagem nessa vertical aí. Então é como se você estivesse olhando a horizontal, que é o espectro de cada elemento, e na vertical, na verdade, é a soma de como esses elementos vão se encaixar em termos de amplitude. Então, se você tem alguém com mais energia no médio grave do que deveria ter, esse médio grave vai sobressair e às vezes vai te dar a sensação que o outro elemento soa de um jeito que na verdade ele não soa. E aí a gente volta no conceito do primeiro vídeo. O cenário altera a sonoridade da parte, né? Então às vezes o seu cenário está sujo, você está ouvindo a sua parte e fala, cara, a minha parte não era para estar soando assim. Mas às vezes é porque o cenário está errado, né? Um erro muito comum, um desafio muito grande, eu também vou mostrar nesse exemplo aqui. É uma dificuldade clássica. Você está mixando uma bateria. Você quer deixar o som da caixa, por exemplo, com energia, com brilho, né?
e ter o grave bem definido sem estar sujo. Só que o que a gente deve entender é o seguinte, o som da caixa da bateria não vem do canal da caixa. O som da caixa na bateria vem de várias fontes sonoras. O canal da caixa é um, tá? O canal da pele de cima é uma fonte sonora. O canal da esteira é a segunda fonte sonora. O canal do over, né, que é a foto da bateria, é a terceira fonte sonora. Se você gravou sala, a sala, o room, os microfones de room, são a quarta fonte sonora. Você tem microfone do chimbal, o chimbal é a quinta fonte sonora e por aí vai. Então o que acontece é que o som da caixa numa bateria é gerado por uma soma de elementos individuais que na nossa cabeça a gente chama de bateria, mas na verdade são layers diferentes, são camadas diferentes. E cada uma dessas camadas tem um espectro próprio. Cada uma dessas camadas tem a sua relação de componentes próprias e são muito específicas, tá? Por isso que a gente deve estudar a mixagem e compreender a relação entre as peças e não peças individuais. A gente deve entender como que são compostas essas peças individuais e como que a gente soma essas peças individuais. Então o que acontece é que muitas vezes as pessoas não conseguem chegar no som ideal de bateria porque simplesmente não compreendem que o som de uma caixa é gerado por 5 fontes sonoras, 6 fontes sonoras diferentes. Então você acaba precisando de domar cada uma dessas fontes sonoras para quando elas forem somadas, você chegar no som que você quer ouvir da caixa, tá? E o som da caixa é a soma disso tudo. Então é muito importante você compreender soma, relação. A gente vê por aí muita gente fazendo vídeos ou oferecendo cursos específicos como mixar uma bateria, como mixar uma voz, como mixar um baixo, como mixar um violão. E isso não faz o menor sentido. Por quê? Porque no final das contas as componentes são somadas. Para você ter um som excelente de bateria, a resposta que eu dou para todo mundo é: tem uma mixagem excelente, tá? Não tem mistério. O grande lance é fazer o melhor encaixe possível. Antes de você querer um som de bateria imponente, você tem que ter uma mixagem imponente. E para você fazer uma mixagem imponente, você tem que entender como que as peças são formadas, quais são as cores principais e como que essas cores vão se somar. Nesse vídeo aqui a gente vai ver vários exemplos práticos sobre esse assunto. Vamos lá. Então, caindo aqui na prática, a gente vai trabalhar numa música aqui que é de um estilo que eu acho que eu não tinha abordado ainda aqui. É uma pegada bem legal, uma onda meio reggae, misturado com dub, uma coisa meio de efeito, mas ao mesmo tempo é uma música, né, um estilo onde o poder do grave é muito importante para a vibe do arranjo, né? Essa música aqui é do artista Arise, o nome da faixa é Run, Run, Run. Tá? Essa faixa aqui também está disponível para download no link aí embaixo, que fica no site Cambridge Multitracks. Eu recomendo para todo mundo para baixar Multitracks lá, para estudar. Tem muitos estilos, tem, sei lá, mais de 300 mixagens, mais de 300 sessões lá que dá para baixar gratuitamente para poder estudar e tal. E para vocês acompanharem também as coisas que eu estou fazendo nesses vídeos aqui da série A Matemática do Áudio. Tá? Eu vou tocar a mix do começo até o final para todo mundo se situar, entrar no contexto. Prestem bastante atenção no todo da mix e também ao longo do desenrolar, porque a gente não tem uma instrumentação tão grande, né? Mas dá para prestar atenção no todo e depois começar a focar em alguns detalhes das partes. Tá? A gente tem batera, baixo, tem algumas guitarras algumas fazendo detalhes rítmicos assim e uma outra fazendo uns detalhezinhos ao longo da música como um todo. A gente tem um órgão aqui que tem um papel bem importante nessa onda do reggae, tá? Tem músicas que a guitarra faz essa onda que o órgão faz nessa música, tem outras músicas que o violão faz. Aqui no caso desse arranjo quem está comandando é o órgão, tá? E é bem importante porque o órgão tem uma tonalidade bem pesada, isso aqui tem um papel importante no desenrolar da mix também. A gente tem uns pianos fazendo uns detalhezinhos, tipo no refrãozinho da música e tal, e a voz com backing vocal, tá? É bem simples a instrumentação. Eu vou tocar do começo até o final. Aqui tá, eu fiz a mixagem, né, para o vídeo, tá a mixagem sem a masterização. Vamos seguir daí e a gente começa a nossa conversa logo na sequência. Vamos lá. Run, 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 Babylon.
Babylon, Babylon, I go come. Ooh, Babylon, you coming to take it away. So you better run, run, run. Babylon, I go come. Say the wicked man, I come. Babylon, Babylon, I come. You better run. Say the wicked man, I come. Babylon, Babylon, I come. Wicked man, I run. Babylon, Babylon, I come. Run, 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 run. Babylon, I go come. He coming to take it away. No, 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 far away. Oh yes, oh yeah, yeah, yes. Oh no, run, run, run. Babylon, I go come. I said the Babylon, 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 ooh, Babylon. Here I come. Beleza, deu para ter um panorama mais global da música. Quais são as características sonoras dessa música? Em primeiro lugar, o grave predomina, principalmente o baixo, né? Então, qualquer música que você pegar, reggae, dub, todos os estilos e variantes, né, que tem essa pegada, você vai ver que quem vai comandar é o baixo. Então, o baixo comandando deixa a música com um aspecto, com um peso, né, bem relevante. Seria diferente de uma música, de um rock ou de um pop, alguma coisa assim, onde o baixo não teria um papel tão fundamental. No caso do reggae, o baixo tem um papel bem importante, né? E outros elementos vão seguindo nessa pegada. O próprio órgão aqui, também, a forma como ele foi tocado, como ele foi arranjado, ele tem um papel bem grave. Então, existe uma relação direta entre o som do baixo e o som do órgão. A gente já vai ver, essa questão aqui, tá? No caso, em termos estéticos, a gente observa o quê? A utilização de efeitos, né? Então, a primeira coisa, eu sempre falo pra galera, se você começar a mixar um reggae, se você não ligar um delay na voz, o reggae ainda não é reggae, né? Então é importante que você trabalhe os efeitos, às vezes as guitarras com efeito. Aqui no caso eu comecei a fazer a mixagem, a voz tem muito pouca coisa de processamento, ela tem um filtro de high pass, tem uma compressão de Esser e tem brilho, basicamente isso, é ar e um pouquinho de 5.5, não tem nada na voz, é bem simples. Só que o fato dela ter esse delay especial aí, dá todo o charme, né? Run, run, run. Babylon, I go come. Deixa essa sonoridade meio reggae, meio 70, assim, uma coisa bem Bob Marley, bem roots, assim, né? Então é importante você entender a métrica, entender a sonoridade para chegar nisso. Mas independente da sonoridade, o encaixe das peças é algo que segue uma lógica, por isso que a gente fez essa série aqui, a Matemática do Áudio. Bom, a primeira coisa que a gente deve compreender aqui é entender, quando você avaliar um elemento, avaliar quais são os componentes que formam aquele elemento, tá? Ou quais são os componentes principais daquele elemento. Assim como eu falei, a música tende para o grave, então a gente sabe que o baixo tem bastante grave. Agora, o elemento-chave, que eu acho que é o ponto da gente acertar nessa música para realmente tirar ele da frente, é o órgão, porque é muito fácil o órgão assumir o grave e sujar a música inteira. Então, vamos só ouvir o som do órgão sozinho, ele está assim, ó.
Então a gente observa que o som dele é bem pesado, né? Inclusive ele está gravado aqui, ó. Ele tem 2 canais, ele tem o canal só dos agudos. E a gente tem o canal aqui só fazendo o pedalzão grave, né? Que é o que realmente traz o low end para ele, tá? Aqui ele está com processamento. Se eu desligar todo o processamento dele, ele está assim, ó, da forma como veio. Então a gente observa quais são as características dele. Ele tem naturalmente muito subgrave, muito low end, né? Então ele acaba assumindo um papel até um pouco exagerado, principalmente que você considera que ainda vai ter um baixo aí. Se você tem um arranjo que não tem o baixo, inclusive tem vários artistas, já vi alguns grupos instrumentais que misturam coisas de blues com jazz e tal, onde o trio ou o quarteto não tem o baixo, e quem faz o baixo é justamente o organista, né? Então o órgão pode assumir esse papel low-end até suprindo o papel totalmente do baixo e não ter baixo a banda, né? Que funcionaria muito bem aqui. Se eu desligar, se eu deixar o som do órgão mais flat, ele funcionaria. Se eu tirar o baixo, o instrumento baixo, né? Mas aqui não é o caso, tem o instrumento baixo conduzindo. Então o que acontece é que a gente já está entendendo que vai haver uma soma. Então a gente tem um elemento que tem bastante subgrave e a gente tem o baixo que também tem muito subgrave. Então como é que você faz a conta matemática de subgrave mais subgrave? Dá pepino, tá? Dá 2 vezes subgrave. Então sua música não pode ter isso. O que acontece é que você vai ter que dosar de 1 para ter a soma num ponto legal, tá? Então, basicamente, o que eu fiz aqui, ó? Eu tirei, né, grave dos 2 canais aqui, ó, né, em porções diferentes, um pouquinho menos aqui no canal low dele, né, mas um pouquinho mais no canal dos agudos, tá? E ainda tem um processamento somado aqui, eu tirei mais ainda da soma dos 2, tá? Então, basicamente, a gente tem 2 componentes, vamos chamar assim, 2 cores importantes nesse órgão. A gente tem a cor do super low end, que seria uma cor, vamos chamar de preto, é um preto super escuro. Então a gente tem que reduzir um pouco do preto super escuro, tá? E a gente tem um pouco de marrom também, que é a região de 250 a 300 Hz, que seria uma cor escura, mas não tão escura. Então eu costumo falar isso muito nos meus treinamentos, no meu curso online, associar tudo para cores. E essas cores são as componentes, são as áreas de frequência que compõem aquele som. Então vamos comparar aqui o som do órgão sem nenhum processamento, está assim, ó, vamos lá. O som do órgão com o processamento, ou seja, moldando melhor as cores, né, ou dosando melhor as componentes de grave e a componente de médio grave. Ele fica assim. Aí você vai falar assim, porra, deu uma secada bem legal nele. Realmente, o ponto é esse, porque a gente tem que compreender que vai haver uma soma de componentes, tá? Essa é a chave da mixagem. Por quê? Olha só, vamos ouvir o baixo, só para compreender a soma das coisas. Vamos ouvir o baixo processado e o órgão processado. Os dois estão assim, ó. Então, quando os dois estão somados, a gente vê que há uma organização sonora. Por quê? Porque a gente está entendendo que quando a gente somar os 2 sons, as componentes vão se somar. Então, na verdade, as componentes que formam o órgão, apesar de serem essas específicas que eu falei, quando você soma com baixo, você vai ter uma entidade chamada baixo órgão, que deve ter uma coesão entre as componentes, tá? Porque se eu não processo o meu órgão dessa maneira, olha o que acontece quando a gente somar com o som do baixo. Você acaba tendo uma entidade baixo órgão muito pesada, né? E dentro da mix você teria uma embolação total. Então, sem o processamento órgão ficaria assim, ó. A gente
começa a sentir uma nuvem na música, né? Uma nuvem de grave. O órgão passa a nem ficar definido tanto. Quando a gente liga aqui, ó. Então a gente começa a criar espaço para as coisas, porque a gente organiza a quantidade, né, a energia de cada uma dessas componentes. Nesse caso aqui do órgão, o restante do espectro é meio neutro, é como lá no começo do vídeo eu expliquei, é como se mesmo que você tenha partes importantes ali, ou componentes, coisas importantes do seu áudio, elas são menos sensíveis quando somadas, né? Então, por exemplo, a parte dos agudos aqui desse órgão, no caso desse arranjo, não chama tanta atenção, ele está no lugar. Porque é um órgão cujo arranjo é mais grave, ele é mais pesado. Agora você tem arranjos de órgão Hammond onde é totalmente estridente. Quando esse arranjo do órgão Hammond for totalmente estridente, a componente das médias altas passa a ter uma importância e passa a ter uma sensibilidade muito maior para a sua mixagem. E aí você começa a focar o seu ouvido ali. No caso desse arranjo, você não tem a mínima necessidade de mexer nisso, porque essa componente é neutra. Ela não, quando ela soma com o restante da música, você acaba não tendo tanta interferência entre as peças. No entanto, a região dos graves, você vai ter bastante interferência entre as peças, tá? No caso do baixo aqui, ó, vamos ouvir só para entender e botar o assunto bem didático aqui, tá? O baixo flat está assim, ó. A gente ouve até um hiss, né, aquele som meio... Eu não sei como é que foi gravado esse baixo, não sei se é algum hiss do instrumento em si, ou, sei lá, se gravou com um sinal muito baixo, subiu o digital depois, veio o noise floor para cima, enfim, tem um problema de noise aí bem grande, mas para o contexto da mixagem aqui, funciona a título de didático, né? Mas se fosse em termos de produção, isso aqui eu já vejo como um probleminha, porque esse hiss é perceptível ao longo da música inteira, você não tem como tirar isso, né? Mas enfim, só para compreender, o som do baixo aqui é um som pesado, é um som super dark. É aquele som roots bem grave, tá? Então, quando você solta o baixo flat aqui, ele também vai criar uma nuvem na música, porque você tem componentes de subgrave e médio grave ali que vão se somar com a mix, e você somando isso com a mix, você vai acabar criando uma nuvem de dark na música, né? Então a gente vê que nesse momento, praticamente o baixo nem encaixa na mix, né? Você poderia baixar o baixo para ele encaixar melhor na mix, mas a questão é que se você baixa o baixo, a música perde a energia de ter o baixo pulsando na frente. Então é sempre um jogo, né, entre volume e a percepção que você precisa. Então, no caso desse baixo aqui, a única forma de a gente conseguir tratar ele e encaixar ele é você entender quais são as componentes básicas que são características do som do baixo. No caso desse baixo aqui, a gente tem o subgrave bem imponente e tem um grave, médio grave meio imponente. Então, quando você faz um desenho na equalização e você trata esses dois aspectos, você já põe o baixo no chão, tá? Então, eu tirei um pouco de subgrave aqui, ó, 45 Hz para baixo, a gente começa a atenuar, e depois na região de 260, deixa eu ver aqui onde que eu cortei, 280 mais ou menos aqui, ó, 290, foi a região que eu tirei, então a região de opacidade, né? Então, a gente sabe que essa componente no baixo é importante. E no caso dessa música ainda mais, porque a gente tem uma soma muito forte ali de frequências graves. Apesar de eu ter dado um boost depois do processo aqui, já é um boost de coloração e tal, mas as componentes principais para o tratamento é o preto, né, e o marrom, né? Essa cor entre o preto e o marrom foi uma cor que eu adicionei depois para trazer o baixo para frente. Mas o importante seria domar essas duas regiões, que é onde vai ter a maior parte de conflitos na música, né? E obviamente uma compressãozinha aqui depois também ajuda você colar. No caso desse baixo eu trabalhei uma compressão multibanda, não vou entrar muito em detalhes, mas poderia ter tratado uma compressão em espectro completo, funcionaria e tal. Talvez eu tivesse que equalizar de uma forma diferente, mas só para manter a equalização bem simples, o compressor aqui foi multibanda. Então quando a gente adiciona isso aqui, o baixo
continua forte presente, porém ele encaixa na música. E a gente percebe que não há uma alteração drástica de volume, né? O volume é praticamente intacto. Então, basicamente, o que o meu processamento está fazendo é o seguinte: ó, quais são as componentes importantes nesse baixo? O que tem que aparecer e o que não tem que aparecer? Bom, eu sempre penso o inverso, eu sempre penso o que não tem que aparecer primeiro. Então, nesse caso, eu quero que apareça menos o preto, apareça menos o marrom, apareça menos a componente preto, apareça menos a componente marrom. Então, eu fazendo esse aqui, eu já seguro um pouquinho. E depois eu vou fazendo a minha dança estética aqui, e o compressor me ajuda com isso também, para que essas regiões fiquem mais atenuadas e outras regiões do baixo venham para frente. Então, por exemplo, essa componente aqui mais grave, né, não tão low-end, mas também não tão médio-grave, que é essa região aqui de 100 Hz, mais ou menos, 80, 90, é uma região que eu quis trazer para frente, tá? Para valorizar. Então, quando a gente valoriza isso, o baixo fica mais forte. Ao comprimir, por exemplo, as médias altas, os médios, né, essa região de definição do baixo, que é a região do estalo, vem para frente também. Então, o que eu estou fazendo basicamente é priorizando algumas componentes e despriorizando outras componentes. E dessa forma a gente consegue fazer o balanço estético do instrumento e fazer com que o instrumento, quando somado com os demais elementos da música, soe de uma forma bem consistente. É bem interessante vocês entenderem essa dança também, até se eu colocar no analisador de espectro aqui, para mostrar esse exemplo específico aqui, até dá para mostrar aqui que é legal. Olha só, por exemplo, a região onde o baixo desenha mais, onde o baixo aparece. Então no nosso espectro ele aparece aqui, ó. Então a gente vê claramente que as fundamentais do baixo aqui vão girando entre 50 Hz e 100. 100, 50, 100. Então fica girando nessa onda entre 50 e 100. Ali é onde o baixo vai ganhar o jogo, é onde o grave da música está acontecendo durante a maior parte do tempo. Ó. Essa música inteira está assim. Tá? Quem predomina nessa dança aqui é só o baixo. Se a gente observa o bumbo, por exemplo, a fundamental do bumbo é acima. Deve estar por volta de 70 Hz, alguma coisa assim. Ó. A gente vê basicamente, né, que a maior amplitude aqui é por volta de 70. Então o que acontece é o seguinte, a matemática dessa conta. Então o bumbo está acontecendo por volta de 70, né, e o baixo está rodando entre 50 e 100. Tá? Só que com amplitudes diferentes. Então o que acontece ali é que o baixo sempre vai ganhar. O bumbo acontece esporadicamente, tá? O bumbo acontece menos intensamente. Então a música não é tão pesada ali naquela região de 70, porque o baixo vai dançando também. Mas é importante a gente compreender essa relação entre os dois elementos, porque isso aí ajuda a definir o grave da música, né? Mas a gente vê que a energia é bem distribuída entre os 70 ali, que é a componente importante do kick, né, e essa região aí, onde a gente enfatizou depois do baixo, que é a região ali entre 50 e 100 Hz, né? Então, quer dizer, a região de 50 e 100 Hz, quem vai ganhar é o baixo, né? O kick tem aquela energia, mas quando ela entra, ela é balanceada com o restante, né? Então, é importante ficar claro, a energia aqui no órgão, né, as componentes que formam o órgão, as componentes que formam o kick, ou o baixo, desculpa, e as componentes que formam o kick. No caso do kick aqui, ó, ouvindo separadamente, como é que é a característica sonora desse kick? Flat, ele tá assim, ó. Primeira coisa, é um som muito opaco, é um som meio feioso do bumbo, né? Então, esteticamente, de alguma maneira a gente vai ter que priorizar isso aí, melhorar isso aí, né? Então a gente já vê de cara que isso que eu falei está refletido no EQ aqui, ó. Então, se o bumbo
está muito opaco, está muito feio, está muito sujo. O que é esse sujo? O que é esse opaco? Marrom, tem muito marrom. Então vamos tirar marrom. Tiramos o marrom aqui, ó, 250, e também um pouquinho de, vamos chamar de, sei lá, de vermelho, 500. Então tiramos um pouquinho de vermelho, 500. Então tem muito marrom e muito vermelho nesse bumbo. Com esse marrom, com esse vermelho, o bumbo simplesmente não encaixa na mix, tá? Então só para ouvir o som do bumbo flat na mix, tá assim, ó. Ele fica meio... E esse... já é uma componente que está no baixo. No baixo a gente tem essa energia, essa cor já. Porém, no baixo, isso é importante. No bumbo, isso não é importante. Então, o que eu estou falando aqui é o seguinte, a componente de 500 no baixo, a gente nem mexeu, porque ela é natural e ela é menos sensível, tá? Ela está encaixando naturalmente. No caso do bumbo, ela está muito além da conta. Então, com isso aqui, o bumbo fica frouxo na mix. Ele não tem força, né? Quando a gente elimina esse excesso, o bumbo já começa a encaixar e a componente de 500 ganha no baixo. Então a gente percebe claramente o encaixe das peças raciocinando em termos de soma de componentes, tá? Depois eu tenho um R-Bass aqui simplesmente para dar uma energia de low-end no kick, só para ele somar melhor com low-end, mas enfim, essa região aqui não entra na nossa equação da componente de 500 Hz ali, ó. Então o grande segredo da mixagem é entender quais são as porções de cor que formam cada um dos elementos e os elementos, quando somados, como que essas cores vão se somar. Quando a gente olha uma imagem, a imagem está muito laranja, é o seguinte, será que a imagem está muito laranja ou será que você tem muitos elementos laranjas no quadro? São duas coisas totalmente diferentes. Então a sua mixagem está opaca por quê? Porque será que a mixagem está opaca ou será que cada um dos elementos está um pouco opaco ou mais opaco do que deveria estar e quando somados criam a cena opaca? Essa distinção é chave na sua análise da mixagem, tá? Um outro exemplo que eu vou deixar aqui para a gente raciocinar também é aquele ponto que eu coloquei no começo do vídeo falando sobre a batera, tá? Então no caso dessa batera aqui, ela foi até gravada de uma forma meio estranha porque a caixa foi gravada depois, não sei porquê, mas enfim, o som da caixa aqui, ele tá sozinho. É um som até um pouco meio feioso, meio pego de ring shot aí. Quando você ouve a bateria aqui, ó, que interessante. Então o over, o chimbal, as coisas aqui não tem som de caixa, então a caixa foi gravada depois, ele deve ter gravado só com aro ao longo da música, né, e chegou ali, parou de tocar e depois gravou uma caixa, não sei porquê. Mas enfim, o que acontece é que independente disso, o som da caixa é afetado pelo som do over, porque tem componentes no over que afetam componentes no som da caixa, tá? Mas eu vou mostrar o exemplo que fica mais claro aqui com o aro da caixa, porque ele foi gravado junto. Então o que acontece aqui, ó, que a gente tem o som do aro no over, vamos ver aqui no microfone do chimbal. Tem aro no microfone do chimbal, tem aro no microfone do aro. Vamos ver se tem algum vazamento no kick. É muito pouco que sai aqui, né? Mas a gente vê que tem pelo menos 3 fontes sonoras que têm o mesmo som, tá? E como é que a gente deve compreender que as coisas se comunicam e se interconectam? Por exemplo, aqui vamos ouvir o som, presta atenção no som da batera. Então, ó, vou só colocar o som da batera sozinho aqui, ó. Então a gente sente o som bem balanceado e sente que o som do aro vem bastante do microfone direto dele também, isso que dá definição, tá?
Só que isso só está acontecendo por quê? Porque ao longo da mixagem eu compreendi o que estava vindo, o que do aro, né, quais porções do som do aro estavam vindo do microfone do over, por exemplo. Então o microfone do over sozinho está aqui, ó. Só que aqui ele já está tratado, ou seja, eu identifiquei as componentes que formam o som do over, tá? E enderecei, ó, essas componentes aqui, ou essas cores, estão afetando drasticamente como que o som do aro no microfone direto está soando, tá? Então eu tratei. E essas regiões, basicamente nesse exemplo específico, é a região de 300, 400, 500 Hz. Então vocês viram aqui no equalizador que eu tirei bastante. O som flat do aro está assim, ó. Soa né? Sem esse fica assim. Né? E essa região é uma componente que, no caso do som do aro, afetaria negativamente bastante. Então, só para compreender, no contexto, o som do aro está assim, ó. No entanto, se eu não equalizar o meu over, olha como é que muda o som do aro. É como se eu adicionasse uma massa de marrom e vermelho ali, e aí o som do aro começa a não soar tão legal, mas não é culpa do aro, é culpa de algum outro layer, alguma outra camada que possui uma componente que afeta negativamente no som do aro. Então é isso que está acontecendo aqui, né? Então a gente vê que quando a gente tira essas componentes do over, por exemplo, o aro soa muito melhor. Da mesma forma que o chimbal, ó, eu tirei bastante grave aqui, ó. Se eu tirar isso aqui, o som do aro muda também. Por quê? Porque como tem vazamento de aro aqui também, então quando eu desligo esse aqui é como se eu estivesse adicionando essa massa de cor e mais essa massinha de cor aqui no som do aro, né? Porque semanticamente o que a gente está ouvindo é aro, só que em termos de som é uma soma de massas, de massas de componentes, massas de frequências aqui que vão se somar para alterar a sonoridade do aro. Então olha só, o som do aro tratado e o som do chimbal e do over não tratados fazem com que o aro soe assim na música. Soa muito sujo, soa, né? Soa sujo. Então quando você faz isso aqui, você elimina componentes indesejáveis que estão sendo somadas no seu áudio, né? Fazendo com que aquele som que tá bom não soe ruim, né? Porque a gente viu que a gente não mudou nada no som do aro, mas a percepção dele muda completamente, porque o aro é formado pelo som do aro, som do chimbal, som do over, som do room, som do que quer que seja, né? Então, esse é o grande desafio, para você entender como mixar bem uma bateria, como mixar bem um violão, qualquer coisa, basta entender como é que você soma as componentes ali, né? E aí você começa a dar o espaço. Esse mesmo raciocínio você aplica para qualquer coisa que for gravada com mais de um microfone, qualquer coisa que é somada para formar uma única entidade, tá? No caso, se você grava o violão com 2, 3 microfones, o raciocínio é idêntico, bateria é idêntico, sanfona com 2 microfones é idêntico, qualquer coisa que você faça com mais itens, você tem que pensar assim, quais são os componentes desse layer, mas quais são os componentes desse layer, quais são os componentes desse layer. E quando somar tudo, o que está contribuindo para isso soar desse jeito? Às vezes o grave de um elemento não vem do elemento, vem de algum layer que está compondo aquele som também. Então às vezes se o aro tivesse muito grave e eu tirasse grave do canal do aro, às vezes não melhoraria, às vezes eu teria que tirar grave do canal do over, né? Então a gente vê que, por exemplo, aqui eu tirei grave
do próprio over. O fato de eu não ter esse corte grave aqui vai deixar o aro mais grave também. Não só o aro, mas tudo que tenha grave que esteja sendo capturado pelo over também, tá bom? Vou deixar essa filosofia, essas ideias todas para vocês praticarem aí, porque é muito assunto, o assunto é muito longo, tem centenas de exemplos que a gente poderia mostrar aqui, mas espero que vocês tenham curtido esse vídeo, tirado um ótimo proveito aí. Inscrevam-se agora mesmo aí no canal, marquem aí no sininho para receber as notificações, já deixa o like aí, compartilhe com seus amigos, a gente precisa fazer esses vídeos chegarem para muita gente. Então vamos mandar bala, espero que vocês ajudem aí no canal, já já a gente tem mais vídeo aí. Um grande abraço e valeu!